Ah, por aí chegar. É, É. então, oficialmente, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos. Temos alguém que se identifique com o gênero masculino aqui? Não? Ou sim? Enfim, Não. sejam todos muito bem-vindas para esse bate-papo. Na verdade, é um evento duplo, né? É um bate-papo sobre o livro Raízes em Biblioterapia, Narrar, Florir, Frutificar, e é um evento de apoio beneficente à Helena, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Temos outras autoras que também são do sul do país, né? Temos aqui a Cris Ferrari, que é de Carazinho, e temos outras autoras também, mas achei lindo, assim, quando eu joguei a ideia da gente fazer beneficente para a Helena por todo o contexto que está sendo vivido lá em Canoas, e isso prontamente foi acolhido, né, pelas demais autoras. Então, em primeiro lugar, assim, esses atos de solidariedade reforçam tanto, né, a esperança e que juntas a gente pode tecer uma rede de recomeços, né, quantas vezes forem necessários. Então, minha gente, eu vou pedir licença e vou puxar um arquivo aqui só para dar uma introdução e já já volto para cá, para esse grande mosaico para iniciar o nosso bate-papo. Então, não tem roteiro prévio, essa sala vai ficar aberta para quem desejar contar das reverberações, né? Mesmo que ainda não tenha lido o livro, mas a partir do que vai escutar. Então, é sempre uma grande surpresa, né? Trabalhar dessa forma orgânica, no sentido de que vamos abrir espaço para o que der e vier e vamos dialogando. Temos aqui muitas autoras presentes, então levante a mão quem aqui é autora, para que nossos convidados olhem que beleza. Então, perguntas podem ser direcionadas às autoras. As autoras podem falar, se desejarem, sobre como foi a reverberação da escrita desse memorial ou da publicação do livro, ou se quiserem também destacar um trecho que foi escrito por uma outra pessoa, né? Como é que isso impactou em você? Então, eu vou pedir licença para partilhar com vocês aqui uma introdução. Então, ah, respirem fundo, né? Vamos chegando, dá uma grande espreguiçada. Ah, faz alguma coisa que o teu corpo esteja pedindo, se acomoda bem na sua cadeira, afinal de contas, tivemos um dia cheio de atividades e estamos aqui reunidas para esse bate-papo. Está aí o nosso livro, Raízes Formativas em Biblioterapia, Narrar, Florir e Frutificar. Então, nós precisamos agradecer. Vocês estão vendo aí um coraçãozinho escrito gratidão? Sim? Tá. Sim, sim. Sim, Que bom. Então, está tudo funcionando. Quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de todas que estão aqui. Nesses tempos corridos, né? É uma priorização estar presente. Então, agradeço. Agradeço também a quem vai assistir depois. É uma outra forma de estar presente. Agradeço muito a essas 17 autoras que fizeram parte de uma turma pioneira de pós-graduação em biblioterapia e mediação de leitura literária na UNO Chapecó, na turma de 2021, e que a partir de uma disciplina que era a Botica Literária, né, dessa formação de acervo para cuidar,
elas escreveram seus memoriais, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e de uma turma assim, de quase 50, foram as 17 corajosas que acolheram o convite de publicar, né? E aí elas sentiram como é que é difícil publicar um livro. Quantas idas e vindas desse texto, quantas revisões, quanto tempo de espera. E esse livro acabou nascendo esse ano, olha só. A formação foi 2021, 2022 a gente já tinha, lá no final do ano, o conteúdo pronto e ele foi nascer em 2024. Então, muito obrigada às autoras. A Carla Souza, que foi ela foi autora do prefácio desse livro, mas, na verdade, ela que foi a organizadora dessa pós-graduação que tem sido tão estruturante para tanta gente, então agradeço muito. A Marta Lima, que é uma educadora do Sensível, que nos deu a honra de escrever a orelha do livro. A Lara, da Semente Editorial, costumo dizer que esse livro é feito por mulheres. Então, é muito bonito isso. Todas são, né, tem essa força do feminino. E quero agradecer também as sementes que somos, né, geradas pelos ancestrais. E tem aí um asterisco para lembrar que nós temos os nossos ancestrais de sangue, né? Que é a nossa família, a nossa árvore genealógica, e temos nossos ancestrais literários, que também irrigaram as nossas raízes, né? E é muito bonito ler o livro e identificar o percurso de cada uma, muitas vezes nada fácil, mas que acontece. Então, é como diz a Cora Coralina, né? Eu sou essas trepadeiras sem classe, nascida na frincha das pedras, bravias, pisadas, maltratadas e renascendo. Então, é muito bonito ver essa força de vida que nasce apesar da dificuldade. Então, como eu comentei, é um evento duplo, né? Temos dois propósitos. Então, um é conversar sobre as ressonâncias desse livro, que foi lançado em março, né? A gente fez o lançamento no Rio no dia 9 de março, teve um lançamento virtual no dia 10 de março e teve um lançamento em Niterói no dia 13 de abril. E só não teve em outros lugares porque até as 17 autoras estão espalhadas pelo Brasil, né? A gente tem gente em Salvador, no Rio de Janeiro, em Sorocaba, Cotia, Carazinho, Vila Velha, Olinda, Jaraguá do Sul, Canoas, Pinhais, São Sebastião, Colorado do Oeste, Matosinhos, Portugal, né? A Sandra Nobre, e a Chapecó e Avaré. Então, olha que bonito, né? Essas raízes estão aí, espalhadas pelo Brasil. E aí, estamos aí nesse movimento, né? Eu tenho quase certeza absoluta que todas vocês já contribuíram de alguma forma e o país inteiro, né, foi testemunhando através de fragmentos de notícias essa tragédia que ainda está em curso, né, como comentou a Helena num encontro recente que a gente teve, a mídia não chega nem perto de retratar o que está sendo ainda, né? Porque as pessoas ainda, muitas, não conseguiram retornar para suas casas e a gente não tem a dimensão assim do que as pessoas estão passando e tem diferentes fases, né, do processo de ajuda. Então, naquele primeiro momento teve aquela solidariedade em que todo mundo priorizou isso, e depois o destino, né, foi puxando as pessoas para os seus compromissos, então o voluntariado não se tornou tão presente, a gente vê que os próprios Correios já não estão mais fazendo o transporte das doações, então muita coisa mudou e muita ajuda ainda é necessária, né?
A gente está vendo aqui algumas imagens, mas tem lugares, como disse a Helena, eles imaginavam que essa coisa começou em maio, né? No iníciozinho de maio, eles achavam que ia durar 2 semanas, e já tem mais de 2 meses, e a situação continua crítica. Então, é uma fase agora de reconstrução, de limpeza, e que há muita devastação. Então, acompanhando aí um pouco pelas redes sociais, né, eu me comovi muito com essa atitude, né, da Helena, porque ela mesmo diz que também está traumatizada, que está cuidando de si e que foi muito difícil, assim, estar presente nos abrigos para tentar levar um pouco de alento, né? Levar, como ela escreveu aí, ó, levando esperança, alegrias e afetos com livros, história, literatura e músicas. Então, ela compartilhou conosco o quanto foi difícil estar nesse lugar, porque famílias inteiras, né? E o quanto que as pessoas também, na sua maioria, não estavam abertas a receber, e a gente entende o porquê, né? Imagina a quantidade de angústia, de preocupação, enfim. E ela também comentou o quanto que as crianças têm mais abertura, né? Para esse exercício também de transcendência, né? De você respirar um pouco, de você poder se ausentar daquele lugar, né? Então, nós fizemos um encontro que foi no dia 24 de junho, que é o Tucum da biblioterapia. Para quem nunca ouviu falar disso, são encontros uma vez por mês, gratuitos, onde a sala fica aberta para a gente discutir, fomentar projetos de biblioterapia e também criar uma rede de apoio para superar as dificuldades nesse campo, né? Então, nós fizemos um encontro para falar de catástrofes e recomeços, literatura e outras formas de cuidar, porque a gente que está de fora não tem noção do que é, e a gente fica com muito desejo de ajudar, e muitas vezes não sabe como, e muitas vezes querendo ajudar atrapalha, né? Então, por isso que a Helena foi convidada, ela que está lá no olho do furacão, vamos dizer. É uma situação de pós-guerra, e então, para que ela contasse para nós. E foi um encontro muito emocionante, e ela generosamente permitiu que esse encontro fosse partilhado. Então, se alguém aqui não assistiu e quiser assistir, tá no YouTube, lá no Cris Seixas Biblioterapia, e aí a gente está simbolicamente dando um abraço, que eu reforço, né? Então ficou claro para nós que é um momento assim de reconstrução. Então, essa imagem me fez associar tanto com o livro, né, Raízes em Biblioterapia, quanto esse momento. É como se a gente tivesse nessa cartografia da reconstrução, juntando esses pedaços, né, formando mosaicos, buscando a si mesmo. Então, é, eu até comentei com a Helena, então eu vou fazer uma breve apresentação, depois vou passar a palavra para você. E ela demonstrou uma preocupação, mas Cris, já está lá gravado, tenho medo de ser repetitiva, mas eu acredito que muitas de vocês não tenham assistido ainda, né? Então eu selecionei um breve trecho, só como uma degustação. Então, bem-vindas as pessoas que chegaram aí, a Alessandra, a Márcia, a Vera, Ana Margarida, a Rosângela, e mais, olha, chegou a Michele também, outra autora, né? Então, bem-vindas todas. Então, eu vou mostrar só um trechinho para que vocês tenham, é, nas palavras da Helena, né? Ela se emocionou e nós nos emocionamos também, porque a gente não tem noção, gente, não tem noção. Eu não tinha a dimensão do que elas estão atravessando no momento,
e nós ficamos todas comovidas e é por isso que a gente está dedicando esse encontro hoje, para por solidariedade, né? Então vamos lá, partilhando aqui um trechinho desse encontro. Por favor, eu vou colocar aqui no play, me sinalizem se vocês, se o som está chegando até vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. A gente chorou muito, nós fizemos um Tá? processo assim, de luto também, né? Porque ali nós passamos. Sim, Cris. E saí de lá com 23, quando eu casei. E era a casa da mãe, né? Onde tudo acontecia. Era o churrasco, era o Natal, era o Dia das Mães, era isso, era aquilo, era tudo ali. Então, assim, foi muito dolorido. Nós também fizemos o luto, eu e a minha irmã. A gente chorou muito em cima daquele lodo, choramos muito, catando memórias dela e nossas, né, da família. E salvamos algumas fotos, conseguimos, só que o cheiro é absurdo. O cheiro de lodo, de esgoto, assim, não tira. Aquilo fica no teu nariz por semanas a fio. Então, esse foi esse primeiro processo. Agora nós estamos numa fase que a gente já lavou. Eu e a minha irmã já lavamos toda a casa dela. Já fizemos essa coisa. Só que agora, na lavagem, a casa ruiu, né? Sai a tinta, os patês se soltaram, o forrinho caiu. Então, agora a gente está nessa... Por isso que assim, a reconstrução vai demorar? Vai. Porque são várias. Não é água baixou, vai para tua casa. Não tem como. Recolher o lixo, o entulho de que está lá desde o dia 8 de maio, recolheram ontem. Dia 23, ontem não foi sábado que recolheram, foi dia 22 de junho. Recolheram o entulho que está desde o dia 8 de maio. Então, sabe, esse tipo de coisa que impede das pessoas também retornarem para casa. E mais ainda, que a chuva não para. A chuva, hoje, e dessa madrugada para hoje, já choveu o equivalente a um mês aqui. Então, assim, está tudo alagado de novo, o rio subiu de novo, já passou da cota de inundação de novo. Então, a gente fica pensando, o que que vai ser? O que que vai ser? A água vai subir de novo? Nós estamos numa incerteza, assim, absurda. Né? A gente não sabe o que que vai ser o dia de amanhã. Porque a chuva... Esse é só um trechinho, né? Então, ela contou várias outras coisas, que Canoas teve 80% da cidade alagada e os 20% virou tudo abrigo. Ela falou as garagens, porque os abrigos lotaram, né? Então, na própria casa dela, ela precisou acolher famílias, e isso sem luz, sem água, sem internet, vizinhos disponibilizando água de piscina para suprir as necessidades básicas. Então, foi muito emocionante também quando ela contou que, procurando salvar algumas coisas da mãe, o que elas conseguiram resgatar, que ela disse que quando a pessoa diz que perde tudo, é tudo mesmo, né? Então, conseguiram resgatar uma agulha de crochê que tinha sido das ancestrais da mãe dela e um rosário. E aí foi bonita também a participação da Sandra Ronca, que fez essa associação, que era um convite para tecer com fé esse recomeço, né? E também partilhando a própria experiência dela, que perdeu um filho, e ela falou: no primeiro mês eu tive muito apoio, depois não, e eu precisava continuar recebendo apoio. Então, eu até passo a palavra para a Helena, né? Porque ela disse, eu posso me apresentar porque muita gente pode não saber quem eu sou. Então, diga aí, Helena. Boa noite. Primeiramente, gratidão. Eu nem sei como agradecer em palavras. Acho que gratidão para mim hoje tem sido a palavra de ordem. Gratidão por tudo, Prof. Cris, pela tua iniciativa, por ter conduzido este movimento, né? Porque agora já nem mais esses, já são esses, né? Já se transformou. E pela participação de todos que estão aqui nessa sala, e também os que virão a assistir, né, este encontro ou o encontro anterior. Gratidão por todos os compartilhamentos,
por toda a acolhida que eu tenho recebido, por todas as palavras carinhosas, de coração, eu agradeço. Desculpa, eu estou emocionada ainda, Prof. Cris, e as palavras de conforto e de carinho. E todas as doações que, né, que a gente tem recebido. Então, isso conforta muito, acolhe muito. Aqui está muito frio, aqui em Canoas hoje. Nós estamos em torno dos 5 graus, mas a temperatura está um pouco, né, a sensação térmica um pouco menos. Mas, assim, o meu coração está quente, a minha alma está aquecida. E eu agradeço imensamente ao grupo, a todas as pessoas, né, que estão envolvidas nessa rede de solidariedade aqui com o Rio Grande do Sul, não só comigo, não só com a minha família, mas com todos, né? Porque atingiu, não foi. Antigamente a gente tinha um bairro da cidade alagado. Hoje é o Rio Grande do Sul inteiro alagado. Só acho que 3 ou 4 cidades que ficaram fora da inundação. Os outros municípios, 176, foram atingidos. E Canoas foi severamente, né, fortemente atingido. E nós aqui, né, ainda estamos sofrendo nessa, né, ainda estamos no processo ainda. Mas antes de, né, eu queria me apresentar, acho que tem muitos na sala que não me conhecem. Bom, então eu sou a Helene Jäger, eu moro aqui em Canoas, eu sou bibliotecária, né, trabalhei como bibliotecária por mais de 30 anos, em especial em bibliotecas escolares, e hoje eu sou biblioterapeuta, então eu faço trabalho voluntário nas escolas do município, aqui nas escolas da periferia do meu município, que hoje, né, são 41 que estão lá na periferia e que estão embaixo, né, ainda estão sujas, não foram limpas, ainda não estão em condições de serem ainda utilizadas. Então, é nisso que eu atuo, com a mediação afetuosa da literatura. E também nas praças públicas aqui, também que eu gosto de fazer esse trabalho também. Bom, e no livro, no Raízes Formativas, eu tenho um capítulo que se chama Ninguém Nasce Borboleta, né? Que ali eu trago a minha trajetória, toda a minha metamorfose de uma bibliotecária extremamente técnica, né? Ainda não estou, eu sou biblioterapeuta, mas ainda tenho muito que aprender, tenho muito que ainda praticar, né? E aprender essa aprendizagem, vem com a prática também. Então, estou nesse processo ainda da borboleta, que não é um processo fácil também, é um processo dolorido, né? A gente aprender, né? Reaprender outras coisas também. Então, este livro aqui foi um marco para mim, né? Estou relendo, comecei a reler ele essa semana e comecei pelo capítulo da Michele, porque eu estou em luto, então eu precisava ler alguma coisa, né, que me desse algumas palavras também. Então eu amei o depoimento da Michele, ela tem uma escrita linda e me tocou muito. Então, né, o livro está aí, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele reverbera em nós. Bom, sobre a questão, rapidamente, né, vou trazer como estamos hoje. Nós estamos numa fase de reconstrução, mas é uma reconstrução também que está em vários níveis. Assim como tem pessoas que já estão em casa, já tentando resgatar a sua normalidade, a sua rotina, tem pessoas que estão nos abrigos ainda, né? Por quê? Ou porque não, a casa foi interditada, ainda não teve condições, ou porque não foi retirado ainda o entulho, porque é muito difícil a gente fazer isso sozinho. Tem pessoas que são sozinhas, tem pessoas que são idosas, tem pessoas que têm problemas de mobilidade. Então, tem várias situações que as pessoas ainda também não conseguiram nem acessar as suas casas. Do jeito que a água baixou, elas estão lá. Inclusive, no bairro da minha mãe, tem muita casa fechada que os moradores não retornaram, ainda não conseguiram. E tem outras que está assim como nós, né, como está a minha família. Nós estamos no processo, já retiramos o entulho, o entulho, né, seriam os pertences dela, que virou entulho, fizemos a limpeza, agora nós estamos na fase de uma limpeza mais fina, né, que é onde começaram a aparecer isso, né, que tem que reformar tudo, tem que arrancar, o parquet apodreceu, as paredes estão caindo, então é algo, né, assim,
a gente está aguardando agora a Defesa Civil para fazer uma avaliação, se vai ser interditado, se não vai ser interditado, porque é uma zona extremamente próxima do rio, é uma zona que já era alagadiça, então tem muita coisa, assim, então tem vários níveis de reconstrução. Mas a gente, né, eu peguei para mim a frase da Sandra Ronca, né, quero tecer, né, vislumbrar esse futuro com fé e com esperança, e de que a coisa, né, vai se encaminhar para o melhor, né, que coisas assim, piores não aconteçam. Então, esse recomeço não está acontecendo só em nível de lares, né, que os lares foram atingidos, tá, porque atingiu todo mundo. Atingiu o comércio, atingiu os empresários, as escolas, os equipamentos institucionais, né, públicos, as praças, os hospitais, enfim, tem muita coisa para reconstruir, né? Então, o que que o meu foco, né, como eu trabalho com a mediação nas escolas aqui da periferia, então eu também estou fazendo uma campanha de coletar livros, enfim, para escolas ou para as bibliotecas comunitárias aqui também, né, dessa região. Então, as escolas, né, nós tínhamos 83 escolas públicas, nós temos, né, municipais aqui em Canoas, e dessas 83, 41 foram atingidas. E as restantes viraram abrigo. Então, ainda em todo o Rio Grande do Sul, nós estamos com 200 abrigos ativos, né? Então, existem ainda mais, tem em torno de 8.000, 9.000, 8.000 pessoas que ainda estão nos abrigos, que não conseguiram retornar para suas casas, né? Nesses 3 níveis que eu comentei. Então, a nossa, né, preocupação, a minha, né, eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças que estão lá em casa ou que estão no abrigo ainda ou que, né, e que não estão tendo acesso às escolas. Algumas escolas retomaram, mas estão com o ensino remoto, só que a gente sabe que para a educação infantil, ensino fundamental 1, primeiros anos, isso é muito complicado. Aqui eles nem estão ofertando para a educação infantil. Eles estão tecnicamente ou num abrigo ou em casa daquele jeito, né? Numa casa semi-destruída, com aquele cheiro horrível dentro, em condições bastante precárias e insalubres, né? Que é difícil entrar nessas casas pós-enchente, é muito difícil. A casa tem um cheiro horrível, continua ainda. Essa semana nós estivemos ali na mãe, porque a gente está esperando secar para poder começar a reforma, só que não seca nunca e agora começou a verter água do chão, está subindo água, os quartos estão com água, então é uma coisa assim, tu botar criança, eu fico pensando numa família com criança, como que uma criança vai viver nesse ambiente insalubre, que aquela água tu nem sabe de onde é que está vindo. Então é difícil, a situação ainda por aqui está bem difícil. A minha cidade, né, Canoas, ela foi uma cidade ela foi muito atingida. Teve municípios que não foi tanto, mas aqui foi bastante, e a região ali de Porto Alegre também, né, nessa região que fica mais próxima da área do rio, né, que é o caso da minha mãe, a zona norte, por exemplo, de toda Porto Alegre, foi toda atingida. Bairros inteiros com mais de 4 metros de água, né, de altura do rio, que ele não foi o rio que entrou, o rio veio pelo esgoto. Então, é uma água completamente contaminada, né? Diferente do que aconteceu nos bairros aqui de Canoas. Aqui foram 2 diques que arrebentou. Então, o dique veio a água do rio direto. Ela não veio pelo esgoto, o esgoto veio depois. Também contaminou, mas numa escala muito menor do que aconteceu lá em Porto Alegre. Por isso, a insalubridade, por isso a questão do lixo contaminado na rua. As ruas ainda estão com lixo em Porto Alegre. Aqui em Canoas tem ruas aqui dos bairros que a gente não consegue transitar, estão cheias de lixo ainda. Tem escolas que não foram ainda não foram retirados os entulhos, muito menos a limpeza, né? Porque primeiro eu retiro o entulho para depois poder fazer a lavagem com hipoclorito, com lava-jato, que isso aí também já é uma outra dificuldade. Nem todo mundo tem um lava-jato, nem todo mundo consegue emprestar um lava-jato, e aí tu fica aguardando uma doação, fica aguardando um empréstimo. Então, tudo, porque atingiu muita gente. Né? Não foi só um bairro, uma cidade, foi praticamente toda a cidade que ficou nessa situação. Então, todo mundo precisa de tudo. E é bem aquilo, prof. Cris, né? Quando você perdeu tudo, eu antes, né, quando eu vim em outros lugares, eu não tinha essa ideia, perdeu tudo. A gente imagina, perdeu as coisas dentro de casa. Não,
é tudo, é não sobrar nada, né, como no caso da minha mãe, exceto uma agulha de crochê dourado e um rosário, né, no mais não se conseguiu aproveitar nada, nada se salvou. Então nós estamos hoje, todo o Rio Grande do Sul, nessa fase que eles estão chamando de recomeço, de recomeço não, de reconstrução. Para alguns já está sendo um recomeço, mas é um recomeço lento, é um recomeço que está sendo bastante difícil, porque todos os setores foram atingidos, então isso movimenta dinheiro, né, fator financeiro, e tem sido bastante complicado. Eu pertenço a um grupo de estudo, que é o GELE, é um grupo de estudo de leitura literária nas escolas aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas as professoras são do Brasil todo, o grupo ele é virtual, ele é online, e esse grupo a gente também está fazendo lá uma campanha, nós estamos coletando livros para equipar as escolas aqui atingidas também. Claro, vamos pelos nosso município aqui de Canoas, né, que não sobrou nada, e também as meninas, elas estão com o braço assim bem, né, estão um polvo, querem atender mais escolas atingidas, né, no Rio Grande do Sul, e espero que a gente consiga. Então, né, a princípio é isso, eu gostaria, Prof. Cris, se tu me desse licença, de ler uma poesia da Claro, por Rosiane favor. Murray, Aham. tá? Que eu gostaria de dedicar a todo o grupo, a esse grupo, né, super querido, super solidário, super amoroso, que me acolheu, pessoas que nem me conheciam, nem sabiam, né, da minha história, e me acolheram nesse grupo. Então, eu achei um poema da Rosiane Murray que se chama A Teia da Terra, que eu achei que tem muito a ver, e é como a minha forma, assim, de como eu não sei como agradecer, então eu quero dedicar, né, que vocês acolham esse poema, que ele começa assim: com fios finos e fortes, as aranhas tecem suas teias. Às vezes, uma gota da água se pendura, ou um raio de sol. E a natureza tece a maior teia do mundo, com fios invisíveis. Liga e amarra florestas e mangues, rios e oceanos, cada bicho grande ou pequeno, qualquer um que se imaginar, serpente ou alga marinha, ou gente, em todo lugar. E aí, né, um viva a essa teia de relações, né, que se formou, e trago uma frase do Martin Luther King para fechar, que ele diz assim: o que afeta diretamente uma pessoa, afeta a todos indiretamente. Então, assim, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. Que lindo! Isso me fez lembrar o Lições de Feitiçaria do Rubem Alves, que ele reflete sobre a aranha, né? E aí ele fala que ela salta no abismo contando com um fio que só tem dentro dela. E assim um novo universo começa a ser criado. Então, que linda a imagem, Helena. Então, mais uma vez, vamos dar aquele abraço apertado virtual, agradecendo já, que ela já falou que tem recebido já as doações. Muito obrigada. Então, vou voltar aqui só um pouquinho, só para reforçar as maneiras, né, de ajudar. Então, eu botei aqui também A gente não resiste, né? Quer trazer a voz dos poetas. O Mário Quintana, que é um gaúcho, ele escreveu A Grande Enchente. Cadáveres de ofélias e cadelas mortas virão parar por um instante às nossas portas. Porém, sempre à mercê dos redemoinhos, prosseguirão depois seus incertos caminhos. Quando a água alcançar as mais altas janelas, eu pintarei rosas de fogo em nossas faces amarelas. Que importa o que há de vir? Tudo é poupado aos loucos, e os loucos tudo se permitem. Vamos, espíritos de deuses, sobre as águas pairamos. Alguns de nós dizem que apenas somos nuvens. Outros, uns poucos, dizem que somos nada mais que mortos. Mas não avisto lá embaixo os nossos próprios defuntos, e em vão também olho em redor. Onde é que estão vocês, amigos, amigas, dos primeiros e dos últimos dias?
É preciso continuarmos juntos. E então, num último e diluído e triste pensamento, eu sinto que o meu grito é só a voz do vento. Então ele chama, né? Onde é que estão vocês? Nós estamos aqui, Helena, juntos. Então, só reforçando que tem aí, quem quiser contribuir financeiramente, a chave Pix é o e-mail, helenaieg2015@gmail.com. Como ela mesma já contou, ela faz parte de um grupo de estudos que está arrecadando livros para reconstruir os acervos das bibliotecas, das escolas e das comunidades. São não só livros infantis e juvenis, mas também literatura brasileira, estrangeira, poesia, contos e crônicas. É tudo bem-vindo. E aí, tem aí um endereço, se vocês quiserem, tira uma foto com o celular, ou depois eu vou colocar, eu peço para a Helena colocar aí nos comentários, né, esse endereço. Eu confesso que eu estou tendo dificuldade de mandar. Hoje mesmo eu fui numa outra agência e eles disseram que ainda não estão mandando para lá, mas a Sandra Ronca, que mora aqui em Niterói, conseguiu num outro bairro, né? Então, pode ser que isso aconteça. Estão com dificuldade de receber também, né? Mesmo quando consegue, demora um tempo a mais. E se durante os diálogos que a gente vai abrir agora para falar sobre o livro, você quiser adquirir o livro e você ainda não tem, eu recomendo que você entre em contato com uma das autoras, né, que a gente tem aqui, convidados de cada autora. Então, entre em contato direto com ela, porque cada uma ficou com uma cota. Então, pode ser que ela tenha. É um jeito de favorecer assim esse vínculo, né? Fortalecer esse vínculo, você vai ganhar uma dedicatória. Então, mas o livro também está disponível de outras maneiras, por exemplo, na Amazon. Então, minha gente, raízes formativas em biblioterapia. Vamos começar as nossas trocas. Então, como dito, a sala está aberta. Se você já leu e quiser comentar, temos aqui as autoras. Se alguém quiser puxar o fio da palavra, só apresentando brevemente, né, qual foi a proposta, como é que esse livro nasceu. Então, eu aprendi que nós somos formadas muito pelo que acontece fora das instituições, fora dos muros das escolas e das universidades, né? Se o que a gente aprende dentro das escolas e da universidade tem algo que legitima isso, que é o seu certificado, que é o seu diploma, o que é que vai legitimar os conhecimentos adquiridos fora das instituições? Aqueles que fazem parte da sua história de vida. Então, foi lá em 2018 que eu entrei em contato com essas narrativas autobiográficas, que é um campo de pesquisa que tem vários referenciais teóricos e tem encontros internacionais sobre isso, e é sempre muito enriquecedor. E que fala que o instrumento para você se apropriar é você escrever o seu memorial. Então, quando eu fui chamada para dar essa disciplina lá nessa pós-graduação, me deparando assim com um público tão diverso, porque aqui, gente, tem educadoras, tem bibliotecárias, tem uma advogada, uma enfermeira, e com realidades tão diferentes, com interesses tão diferentes. Quem seria eu para falar de acervo? Não é? Eu estaria fazendo um cercadinho a partir da minha experiência existencial. Então, eu propus que as pessoas escrevessem o seu memorial a partir de certas perguntas. Em que momento você se apaixonou pelos livros? Teve alguém que desempenhou um papel importante para esse apaixonamento? Quais foram os livros que fizeram parte da sua história de vida? Então, a partir de algumas perguntas, as pessoas
escreveram os seus memoriais. E como não poderia deixar de ser, o material ficou muito rico e durante a própria escrita, as pessoas vão se dando conta do quanto que elas já são ricas, né? De onde vem o seu impulso primordial. Por isso que eu chamo que é regar raízes, né? Então, eu vejo, por exemplo, na Cris Ferrari, hoje ela tem um projeto que se chama Mania de Citação, e na escrita do memorial ela resgatou que desde lá de muito cedo ela costumava ter um caderninho onde ela copiava as citações, né? Então, olha, que lá atrás já tinha um germe do projeto que hoje é o projeto que ela trabalha com a biblioterapia. Então, a, a Helena falou do quanto a narrativa da Michele impactou. Então, talvez eu passaria a bola para a Michele, e quem quiser falar, ou levanta essa mãozinha, ou levanta a mão assim, que eu fico atenta aqui, e vou fazendo essa mediação. Vai lá, Michele. Oi, oi, boa noite, gente. Oi. É, Bom, vamos primeiro me apresentar, né? Eu sou Michele, eu moro em Colorado do Oeste, Rondônia, interior do estado de Rondônia. Sou da turma do que não é bibliotecária, né? Eu sou formada em matemática, letras em inglês e trabalho no Tribunal de Justiça, ou seja, né? Eu não estou na escola, não estou. Bom, para falar um pouquinho da minha escrita, eu não vou me aprofundar, porque senão é muita coisa, para quem leu já sabe, né? São muitas camadas. Mas o que me motivou na hora que eu fui escrever foi exatamente sobre casa, a construção de uma casa. E não só a construção de uma casa, como a base dela, né? E eu acho que é por isso que conversa tanto com o que a Helena está vivendo, de certa forma, apesar do meu luto ser outro, né? Mas também foi uma questão de base, né? Então, de onde vem a nossa base? De onde vem o nosso, no caso, falar um pouco do amor do livro, né? Do amor pela leitura, pelo amor, no meu caso, foi da própria família, né? Incentivo do meu pai, enfim. E mas o quanto tudo isso me fortaleceu no momento que eu estava mais fraca, né? E o quanto isso me faz crescer todos os dias. E o quanto isso já me fez bem. E o quanto cada vez melhor eu me sinto, né? Enfim, ah, eu não sei exatamente o que eu vou falar. Eu não me preparei exatamente o que eu ia falar. Eu pensei, bom, eu vou chegar e vou falar. E aí, então, eu vou ler o último trechinho do meu texto, porque eu acho que ele resume bem toda a ideia do que eu quis passar sobre essa questão da casa. E falar o título, né? Porque eu estou falando da casa, 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 e vocês não sabem que casa é essa, né? O nome do meu capítulo é A Casa Mais Forte que Eu Poderia Ter. E o último trecho é o seguinte: olhando para minha trajetória até agora, percebo que meu lar não é feito de palha, nem madeira ou tijolos. É feito de histórias carregadas de afeto, histórias de vidas entrelaçadas com a minha, que estão em memórias, livros e sonhos. Histórias que sopro nenhum é capaz de derrubar. E é isso aí, se alguém quiser te falar alguma coisa. Eu gostaria de destacar, Michele, um parágrafo que está na página 67 do livro, que é o último da página. Você diz assim: vejo aos poucos que, apesar de tudo, a base sólida de minha vida ainda existe embaixo dos escombros. E é uma verdadeira fortaleza. E a biblioterapia estava ali, ao meu lado, no momento mais duro que eu poderia imaginar. Comecei a reerguer a casa sobre o olhar afetuoso das colegas do primeiro encontro do curso após o acontecido. Para quem não sabe, o marido da Michele faleceu de Covid durante, né, o início lá. Então, e ela teve forças para fazer uma formação e o apoio das pessoas foi muito importante, né, para a travessia disso. Eu era cacos, pedacinhos espalhados,
mas minhas agora amigas me ajudaram a me recompor. Sou um vaso remendado, mas mesmo assim sou um vaso. Então, a Michelle também é da escrita, né? Que é uma coisa que a gente diz que caminha lado a lado. A leitura, ela remexe, né? Aquilo que está lá internamente sem lugar, dá um continente, e a escrita é uma maneira de você processar aquilo tudo. Faz parte da travessia, então é sempre uma sugestão que se escreva a partir, né, das provocações ou do que está sentindo. Quem quer pegar a bola? Pode ser autor ou pode ser quem vai, Márcia. Boa noite a todas, saudades. É, eu estou na fase de reler o livro, a gente faz aquela ansiedade quando chegam os livros, né? Fiz aquela leitura assim, relâmpago, saboreei cada título. Algumas colegas a gente tem mais contato, outras não. E o que a Cris falou, né? Esse ato de escrita, a gente fazer esse resgate, né? Aconteceu comigo de ser um momento muito difícil. Várias vezes eu parei e falei assim, eu não vou conseguir, porque minha mamãe estava indo embora. Mas eu consegui passar um pouco e quando foi o lançamento aqui no Rio, ela tinha acabado de ir e foi um alento, sabe? Não dá para explicar. Tem pessoas que dizem que somos ETs, loucas, vivemos numa bolha, mas como conforta? Que bom que somos as loucas das leituras, dos livros, das poesias. Agradeço até hoje aos pais, à família, à avó que, mesmo não sabendo ler direito, adorava contar suas histórias. E quanto aprendi e aprendo a cada dia, mas estou sempre acompanhando de longe, agora retornando, né? Helena, que força! Mesmo longe, saiba que a nossa rede está aqui. O que eu puder. E, olha, depois eu vou entrar em contato, vou movimentar aqui no Grajaú para a gente recolher os livros, né? As crianças precisam de livros, porque brincadeira e leitura é muita coisa séria. Bom, eu não separei de nenhuma colega, porque eu não queria ser injusta, porque cada uma me tocou, até o título, né? Até os títulos, a história da Alessandra. E é tão gostoso você ver que a sua história ela se encontra nas histórias das colegas. A Sessão Meteórica da Andréia, Andréia. é o relato dolorido mais forte da Michele, a Helena, a da Alessandra, a Gabi, eu fiquei apaixonada. Eu falei, ela resgatou meu lado romântico. A Ilma, falando o trocadilho com os trilhos. Gente, eu não quero ser injusta com ninguém. É a Rodeni, e agora estou relendo carinhosamente. É muito gostoso. Ela gosta do mesmo Rubem Alves que eu gosto. Uma citou Poliana, o jogo do contente. Eu também gostava, adorava fazer o gosto do contente, né? E nesse espaço eu escrevi Escrito nas Estrelas, foi uma forma que eu tive de homenagear meus pais, que agora a minha mamãe também se foi, eles eram músicos, era uma casa meia de maluca, mas que abriu as portas e foram ele, através da minha avó, ela me ensinou que tudo é história. Então não tinha definição para poesia. A poesia me conta uma história. A música de madrugada que meu pai tocava, que ele trabalhava de madrugada, que ele era maestro e arranjador,
era uma história. A gente tremia de medo com o fantasma do Leme, que era da juventude dele. A minha tia, que era do teatro, que levava a gente para a coxia. Por isso que eu falo, eu agradeço muito você viver isso e ter esse amor, né? E graças a Deus fomos contaminados. Meu irmão que toca, que é músico, que trabalha numa rádio. Eu parti para a literatura, não podia deixar de ser, para os projetos sociais que eu tanto amo. E já encontrei com colegas, a Margarida está aqui, ela no mesmo bairro do que eu. Aos poucos vamos tomar a praça, né, Margarida? Vamos botar a banquinha e tomar a praça, por que não? Então, agradecer. E tem a minha história escrito nas estrelas, porque quando eu comecei essa caminhada de redescoberta, me reinventando, eu sempre fui curiosa, aberta, né? E a minha avó paterna estudava astrologia. Ela falou para mim, Márcia, o mapa do céu, mesmo que você não goste, que você não acredite, é uma história. Aquilo, na época, que história? Eu quero ver, aí desperta, né? Então, por isso que é o escrito nas estrelas. Coincidência ou não, acreditem ou não, quando eu olho o meu mapa está muito ligado à minha história e contato com a literatura, com as transformações. E é tudo isso. Então, é astrologia, é os livros que perpassam as histórias. A minha avó materna, que eu honro muito, porque veio lá do interior de Aracaju, contava as histórias dela na beira da cozinha. Quem é que não gosta de ouvir uma história na beira da cozinha, né? E dava muito, muito, muito valor. E quanto orgulhosa ela caprichava na letrinha. Ela cuidava da gente, mas ela fazia o dever com a gente. Então, ela foi apurando a leitura e fazendo caligrafia. Muito, muito Márcia, posso gostoso. ler um trechinho do que você escreveu? Pode. Está lá na página 197. O abraço da biblioterapia não se circunscreve em demarcações. O horizonte se perde no vagar dos olhares, como avistamos o mar pela primeira, segunda, milésima vez. Andarilhos viandantes portando corações recarregados pela prática das rodas de leitura. E eu queria aproveitar essa tua fala para dizer que foi muito curioso perceber a diversidade do relato de cada um, mas onde esses textos se encontraram, né? Que eu diria que é lá o conceito do inconsciente coletivo do Jung, né? Então, além das nossas histórias pessoais, tem uma camada mais profunda que esses textos encontraram. Então, a Márcia traz o exemplo muito forte da avó, né? Como uma pessoa que foi fundamental para esse gosto pelas histórias. E aí, na apresentação, eu vou ler só um parágrafo que eu falo dessas convergências identificadas. Então, na pergunta como nasce o amor aos livros, eu coloco assim, em muitas das narrativas aqui iluminadas, o amor às histórias e aos livros se inicia por meio da oralidade ou da disponibilidade de adulto amoroso, avó, pai, tio, irmã, professora. E aí eu trago uma citação do Isaac Bernard, naquele livro Encontros com o Griot, Sotigui Coyaté, que ele diz assim: as histórias contadas pela avó funcionam como mitos fundadores de toda uma herança cultural, que, por sua vez, é parte de uma cadeia ainda maior. Então, tem um livro da Cecília Meirelles que ela fala sobre a literatura oral. Então, olha como nas narrativas, né, desse memorial, dessas raízes, vocês evidenciam isso. Então, a gente vê, né, hoje em dia tem tantos projetos de fomento à leitura. Olha só, um adulto disponível, sem pressa, é uma coisa que faz uma grande diferença. E também ouvindo você, Márcia, me lembrou da Lígia Bojunga. Ela fala assim:
Quanto mais investigo o meu rastro atrás, mais a minha imaginação se expande. E a imaginação, ela é necessária até para a gente se safar dessas situações, não é? Então, isso também foi outra coisa que apareceu em comum das narrativas, é como se a literatura fosse algo supérfluo, né? Que é deixado em segundo plano. E olha como nutrir esse imaginário é também uma nutrição de esperança, uma capacidade de desenhar alternativas. Então, não é supérfluo, não, é vital, né? É isso que pode iniciar todo um processo de reconstrução. Quem mais deseja falar? Pode ser autora ou não autora, que tenha visto alguma coisa que queira destacar. Senão eu vou destacando, hein? Posso comentar um pouquinho? Por favor, diga, Cláudia. Boa noite a todas, saudade de todo mundo. Bom esses momentos que a gente arranja um motivo para se ver, né? Então, pelas partes já ouvidas aí, me lembrei muito do conceito do Ubuntu, né? Eu só existo porque nós existimos. Então, aquilo que toca o outro me toca, e enfim, não podemos nos desfazer dessas teias, né? E falando das avós, antes até de ouvir o depoimento de vocês, eu já tinha visto aqui, estava lendo o texto da Érica Versosa, quando ela fala da avó indígena, né, que abriu os caminhos. E a ancestralidade é tão marcante e fundante, né, em todos nós, que eu achei que valia a pena reler um trechinho aqui. Ah, Se me dão licença. ótimo. Ela diz: antes de me apaixonar pelos livros, apaixonei-me pelas muitas histórias que a minha avó me contava. Foi em um dos muitos quintais da Amazônia que ouvi as primeiras dessas narrativas. Antes de soprar cada história, minha avó, Alice, indígena do povo Apurinã, fazia um ritual que incluía preparar um fumo de cheiro bem forte no cachimbo, caminhar para apanhar as sementinhas, gravetos e folhas secas, escolher e tirar um galhinho de vassourinha, um mato que tem um nome científico esquisito, para o benzimento e uma reza, bem rápida, quase sussurrada, ou um canto para a mata. Depois disso, abria-se um portal para as diversas personagens das sagas da floresta. Então, acho que a gente é nutrido e formado e fomentado, né, por toda essa ancestralidade que muitas vezes a gente nem se dá conta, nem tem assim concreto na nossa lembrança, mas com certeza começamos lá, né? Nas histórias orais de raiz, com os rituais, né? Com cheiros, com benzimentos. Minha avó era benzedeira também. Então a gente tem essas lembranças assim formando o alicerce, né? Da nossa história. Então, acho Muito que obrigada, Cláudia. Realmente a história da Érica também chama muita atenção, porque ela fala das muitas perdas, né? E que sem recursos ela se agarrou nos livros, porque ela não pôde ter apoio. E aí, hoje, ela tem um projeto que se chama Pode Entrar Dona Morte. Tem até um perfil, né, no Instagram, onde ela fala sobre esse tema que ainda muita gente tem uma dificuldade de entrar em contato. Ela faz isso através da literatura, conversando com crianças e com jovens. Então, olha como a história dela reverbera no projeto de vida dela, né? Então, esse foi um dos propósitos, e, na verdade, esse livro ele é para inspirar, para que cada um olhe para a sua história,
né? Não é gastar tempo com isso, é ganhar tempo com isso. Porque somos todas senhoras dos excessos, né? Tudo nos interessa e a gente tem uma dificuldade de aprofundar. É a Marianne Wolff, lá naquele livro Cérebro na Era Digital, que vai dizer isso. A tecnologia está deixando o nosso cérebro como uma mente de gafanhoto. A gente vê e passa, vê e passa, vê e passa. Então, isso deixa numa superficialidade, né? Então, quando você para escrever, para olhar lá para trás, para a sua própria história, você está sendo um antídoto para essa superficialidade, você está ganhando profundidade. Você está entrando em contato com o maior patrimônio que uma pessoa pode ter, que é a própria história. E isso guia os seus caminhos, né? Ele te norteia. Então, eu queria destacar, né, que já foi dito aqui do texto da Alessandra, que abre o livro, e ela traz uma abordagem tão interessante que, desde que a gente está dentro da barriga da mãe, ela diz que a mãe é a primeira mediadora, porque é através, é porque ela está entre, né, o que está acontecendo aqui no mundo de fora e o que está acontecendo no mundo de dentro. Então, a Cláudia falando do texto, né, falando da Érica, né, da avó da Érica, que fazia todo aquele sensorial. Então, a mãe é mediadora no sentido de que ela passa ali para o ventre o que ela está sentindo, né? Então, é muito bonita a maneira com que a Alessandra constrói, e ela vai dizer assim: ensaiamos leituras. A mãe que gera seria, assim, a primeira mediadora, aproximando o ser em formação desse mundo, conectando as histórias que nos tornam humanos. Achei brilhante. Então, a perspectiva de cada um, a metáfora que cada uma vai utilizar para contar a própria história. Isso é literatura, gente, né? E isso prepara a gente, então, para os próprios desafios da vida, né? Prepara a gente para essa autonomia da sua própria história. E a gente está falando de regar as raízes, ver as origens. E como a Márcia, ela falou, muitas vezes eu tive que parar, foi doloroso para mim. Muitas vezes a história de vida da pessoa é muito dolorosa, é difícil entrar em contato, né? Mas o quanto também que olhar para isso e bifurcar a partir disso, ela não precisa ser uma condenação, ela pode ser um reconhecimento de onde você veio e ela pode ser também um fortalecimento para você bifurcar. Então, eu tenho visto tanta gente aí estudando o livro do Aknan, ele é muito inspirador e ele tem um capítulo específico que fala dessa força de você fazer diferente daquilo que você recebeu. E é aí que entra muito fortemente essa família literária, né? Então, esses referenciais, quem são nossos pais, nossas mães literárias? Então, na escrita do memorial, isso também fica em evidência. Quem é que dá o braço para você, né? Sabe aquela música da Maria Bethânia? Não mexe comigo, que eu não ando só. Então, como diz a Rosiana Murray, a gente é da tribo do livro. Então, são pessoas que não andam sós, né? Elas andam recheadas de pessoinhas, como diz um texto do Eduardo Galeano. Então, isso vai te forjando também, né? Porque quanto mais para trás a gente olha, mais dificuldade vai encontrar. Então, no próprio texto da Helena, ela fala das origens dela, de muita luta, né, do pai para trabalhar e de até conseguir conquistar essa casinha que foi o fruto de tanta luta, de tanta conquista, onde a família viveu muitas histórias.
caramba, isso foi tudo conquistado com muito esforço, né? E tantas e tantas narrativas que falam da dificuldade do acesso aos livros mesmo, né? De bibliotecas que são trancadas nas escolas. Então, o pior que biblioteca trancada na escola é a desvalorização, né, que as pessoas têm pela própria literatura, pela própria cultura, como se não fosse uma coisa, uma necessidade básica. E é. Então, nas narrativas também a gente identifica as evidências dos benefícios, né? A própria Helena tem isso. Eu estou com meu livro todo marcado, né, gente? Às vezes eu vou falando porque eu lembro, agora até encontrar, mas é lindo. E recente, antes dessa enchente acontecer, uma coisa também me chamou a atenção que a Helena trouxe, né? Porque às vezes você faz o curso, você descobre acervos maravilhosos, movimentos maravilhosos, aí você vai lá na sua cidade, você quer oferecer aquela maravilha e ninguém quer saber. Então, o campo não está trabalhado, né? Então, é como se fosse uma lavoura. A gente tem que trabalhar a terra. Então, eu fico muito feliz de estar esse mosaico aqui de pessoas, porque são pessoas que querem essas sementes, né? Que estão também trabalhando na lavoura. E aí passou um tempo, né? A Helena comentou isso com a gente em algum momento, que num primeiro momento ninguém queria saber da história. E depois ela foi convidada por um projeto. Então, olha também como a gente precisa ter perseverança, né? Entender que as coisas têm um tempo. E a gente é muito ansioso e a gente também fica muito deslumbrado, né? E quer oferecer aquilo, mas nem sempre o campo está aberto. Vai, Margarida. Ana Posso Margarida. contar uma história que eu me inspirei? Eu me lembrei muito disso que você falou agora. Nós fizemos lá, eu estou trabalhando na biblioteca do tribunal, né, onde eu trabalho, do TRT do Rio. E aí, quando eu comecei a trabalhar aquele e-book, né, Sob as Águas, sobre a Esperança, feito por poetas lá do Sul, comecei a colocar nas redes e tal. Minha chefe veio me convidar para nós fazermos uma campanha de arrecadação de livros no tribunal e um sarau ao final, na entrega, né? Arrecadamos 500 livros, mandamos por uma ONG para o Rio Grande do Sul, livros de todas, assim, para crianças e para adultos. Tinha Minha Couto, tinha muita coisa bonita. Aí fizemos um sarau. Esse sarau ela colocou por inscrição. No dia do sarau nós tínhamos 2 inscritos. Eu falei para minha chefe, com quem tiver vai ser. Nem que a gente grave e depois bote lá na rede do tribunal para, né, para dizer que aconteceu, para mostrar que aconteceu. Aí chegou mais assim, chegou o desembargador, que é aquela figura que é Deus no tribunal, que é o responsável pela biblioteca. Aí chegaram 3 seguranças que tiveram que ficar em pé porque estavam em horário de trabalho. Mais uns 3 ou 4 do meu setor e os 2 inscritos. Não, nem eram inscritos, porque um dos inscritos não foi, mas chegaram 2 servidores aleatoriamente. E aí eu fiz uma roda e falei assim, gente, é com quem está aí. Eu me lembrei muito dessa frase que você fala sempre, e que você já fez círculo com pouca gente, que o importante é fazer, entendeu? E saiu coisas lindas, e foram 500 livros que foram entregues, foi muito bom. Que maravilha. Muito obrigada pelo seu relato. Acho que todo mundo aqui já passou pela situação, né? Eu tenho até um amigo que fala assim, não tem ninguém encarnado. Faz porque é uma energia que você está colocando, né? E ela circula, a palavra tem muita força. Diga lá, Rodeni. Boa noite, gente. Também é um prazer revê-las todas aí, hein? Então, Cris, em cima do que você falou dessa experiência, né, assim, de ter portas fechadas,
Eu vou contar a minha, que eu estou muito feliz essa semana. Desde que eu fiz o curso, né, com a Carla, depois a pós, enfim, principalmente na pós, até a Jaqueline, a Gabi, né, que foram as minhas amigas de projeto, né, que tinha que fazer um projeto, não lembro qual foi o professor, e a gente foi fazer um projeto para, até o nome do nosso projeto era Cuidar de Quem Cuida, né, pensando nos professores, até eu com a minha experiência de escola, né, a gente foi levando para esse lado, enfim. Aí fizemos o projeto, eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus. E aí, quando eu cheguei na escola, né, isso há 2 anos e meio atrás, nossa Senhora, era tudo que eu falava, fui falar com a chefia e tal, né, a gestão, e nada. Aí não me deixaram fazer, né? Esse tempo todo não consegui fazer nenhum com a equipe, e eu sempre insistindo e tal. Aí, enfim, aí esse ano mudou a gestão, né? Graças a Deus, veio uma pessoa mais aberta, né? Pedagoga, e eu estou me sentindo no céu agora. E aí ela abraçou tudo, né? Tudo que eu. Enfim. Só que a nossa equipe, a gente teve muitos problemas técnicos, né? Assim, problemas lá na escola. E começou o ano todo mundo muito desanimado, todo mundo muito chateado com a outra gestão. E até eu também, super desmotivada, né? Estava doida para sair daquela escola, mas aí tudo tem seu tempo, né? Aí a gestora veio falar comigo, que ela já conhecia meu trabalho, assim, da, de alguém falar para ela, né? Não que ela tinha participado de alguma coisa. E aí ela veio me pedir para a gente que ela queria fazer um café com os professores e que se eu tivesse alguma ideia para unir, para tirar aquele clima ruim que estava na escola, né? Para a gente mudava esse clima. Aí eu preparei, foi o mês passado, e aí, um monte de gente, teve até um professor que na sala dos professores falou de alto e bom tom. Pô, quem ela está pensando que é para fazer terapia com a gente? Eu, hein, não vou ficar nesse negócio, não, não sei o quê. Mas dizem que meteu o pau. Mas eu nem quis saber, né? Alguém veio me falar e eu falei assim, não, mas olha, eu não quero saber o que ele disse, né? Vamos esperar no dia e tal. Aí foi, menina, foi muito bacana porque a gente começou 32 pessoas, né, a equipe toda, e aí começou todo mundo assim meio desconfiado, meio. E aí eu fiz uma dinâmica no final, que até aprendi, né, porque a gente aprende com as amigas aí, né, com a Vera, eu acho que foi Vera tá aqui, né? Ah, Vera. Então, sobre você dar um poder, né, que eu trabalhei os carregadores de pedra. E aí você dá o poder para o outro, através de uma palavra e tal. Mas assim, no meio da vivência, todo mundo já estava mais solto, mais alegre. E aí, quando foi essa parte mais no final do poder, de você dar um abraço, né, entregar o poder, falar algumas palavras e dar um abraço, até pessoas que, né, que a turma já estava assim, abraça, abraça. Tinha um pessoal lá que era meio e aí eu sei que todo mundo abraçou, todo mundo deu o poder. E aí terminou, ela preparou um café maravilhoso para a gente, aí a gente desceu. E assim, isso acontecia na escola, só que as pessoas ficavam contando a hora, dava a hora, todo mundo ia embora. Nesse dia, colocaram um samba, a gente dançou, deu 5 horas, ninguém queria ir embora. Enfim, foi show. Aí passou. Aí todo mundo elogiou também, né, no grupo, todo mundo gostou, a maioria. Aí chegou essa semana, a diretora me chamou e eu já tinha falado para ela, vamos tentar fazer uma vez por mês com a equipe e tal. Aí ela falou, ai, Rodeni, só se for por adesão, porque na hora do trabalho não dá, enfim. Só que mudou tanto, gente, foi incrível, mudou tanto o clima da escola naquela semana, todo mundo tranquilo, todo mundo parece rindo um para o outro, que ela me chamou segunda-feira e falou assim, Rô, vamos fazer. Você topa fazer uma vez por mês? Aí eu falei com ela assim, mas olha aqui, se for por adesão, eu queria até conversar com você. Eu acho que não seria legal. O ideal era a gente fazer no horário mesmo, né? Assim.
Aí ela falou assim, não, sabe o que que foi? Eu achei que foi tão lindo, foi tão assim, eu senti a equipe tão boa que eu quero continuar fazendo, para a gente fazer até o final do mês. Aí já fechamos uma agenda, gente, estou tão feliz. 2 anos e meio para eu fazer isso, colocar esse projeto em prática. Eu estou muito feliz. Eu tenho que compartilhar isso com vocês, que realmente é muita persistência, é acreditar, né? Eu acredito, eu falo que é isso, é acreditar. E foi o que eu falei para ela, ó, vamos fazer até dezembro, que você vai ter outra equipe aqui dentro. Ela, não, eu acredito, eu gostei demais, só da primeira vez. Aí eu estou muito feliz, muito Que legal. Eu tô maravilha! cada vez Muitos mais e muitos encantada. parabéns. E olha que beleza, né, gente? Olha Então, quanta, só coisa boa sendo semeada. Muito obrigada, parabéns, João Denis. Diga, Ilma, depois a Alessandra. Boa noite a todas mais uma vez. É uma alegria muito grande, Cris, estar aqui, rever as colegas e perceber que a nossa turma, né, que foi pioneira, manteve essa união. E eu acredito muito que foi através também desse livro, porque para mim, enquanto, né, as colegas falavam, me veio assim que a literatura é uma árvore. E nós somos essas raízes, e nós mantemos, né, essa árvore e estamos juntas, né? Então, todas nós também somos essas raízes, e que bom que podemos hoje, né, contribuir com a Helena, né, com toda essa coisa que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, mas a gente se sente muito próxima, muito unidas em poder fazer essa ajuda, né? Então, eu também tenho alguns livros aqui, já faz um tempo, só que eu não consegui mandar, porque na época os Correios não estavam levando, nem Defesa Civil, então eu guardei aqui e o momento certo chegou, né, de poder encaminhar aí para a Helena, e já estou vendo com a Gabi, né, a gente já está armando um esquema aqui para esses livros chegarem até você, Helena. Então, espero que eles vão chegar aí. E, assim, eu queria falar rapidamente do meu texto, né, do meu capítulo, que é o Literatrilhos, que para mim foi um resgate muito grande e uma homenagem aos meus pais, porque o meu pai, ele foi começar a estudar quando ele tinha 19 anos, né? Então ele era do interior, não tinha escola, e quando ele veio para a capital, que ele começou a estudar, fez primeiro ano e, enfim, depois continuou estudando. E a minha mãe estudou até a terceira série primária. Então, eram duas pessoas que não tiveram, né, muito estudo, mas incentivaram sempre os filhos a estudarem. E meu pai gostava muito de histórias, então ele sempre lia, ele comprava livros. Então, assim, até mesmo com a dificuldade que eles tinham, eles conseguiram que eu desenvolvesse esse amor pela literatura, né? Então, assim, é uma gratidão imensa que eu tenho, né, a eles e por incentivar sempre o estudo e essa paixão que realmente eu carrego, né, pelos livros, pela literatura, e que a biblioterapia me ajudou a entender um pouco mais, a aprofundar um pouco mais essa parte do cuidado, né? Então, realmente, nas histórias trazem esse cuidado e é maravilhoso. E de notícia boa que eu quero contar para vocês, que eu e a Gabi, nós nos organizamos, e agora, dia 17 de agosto, nós vamos fazer o lançamento do livro lá em Jaraguá do Sul, já está confirmado, e setembro, provavelmente dia 14 de setembro, a gente vai fazer um lançamento numa feirinha aqui em Curitiba também. Então, lá em Jaraguá vai ser numa biblioteca pública, que a Gabi conseguiu lá, e aqui vai ser numa feira que eu consegui também através de um amigo que é envolvido na parte de livros, de edição, enfim. E aí estamos levando o nosso livro para mais e mais pessoas. Então, eu queria, né, compartilhar com vocês que nosso livro aí está batendo asas e vai muito longe. Muito obrigada por me escutarem. Que lindo! Você vê que livro é uma semente muito boa, né, gente? Olha que maravilha! E também queria destacar que a Sandra Barão Nobre, lá de Matosinhos, esse ano ela publicou esse livro aqui, ó. Ler para Viver, como a biblioterapia pode melhorar nossas vidas, e ela está espalhando esse livro também muito, né? E a introdução do livro é um memorial dela. Então, olha que interessante, é um livro que chama outros, né? E eu acho muito bonito também essas parcerias.
junta com alguém, vamos junto, começa, que aí, já que é difícil, você acompanhada fica mais fácil um bocadinho, né? Muito obrigada e parabéns, parabéns. Diga, Alessandra. Boa noite. Eu sou Alessandra de Pinho, sou do Rio de Janeiro, sou uma das autoras, sou professora de língua portuguesa e literaturas, atuo com adolescentes atualmente. E antes de falar um pouquinho do que eu queria dizer do capítulo, eu queria mandar meu abraço bem quentinho para Helena, que a gente sempre foi muito parceirinha em tudo que a gente fez, não vai ser nessa hora que a gente não vai estar sendo parceirinha, então minha fala é para ela. No meu capítulo, né, do livro, eu falo do caleidoscópio, que é um brinquedo que me acompanhou durante a infância, ele me, me criava assim imagens e era um objeto mágico para mim, tão simples e tão mágico. E aí eu escrevi esse capítulo baseado nesse caleidoscópio, que são aqueles pedacinhos, aqueles fragmentos de vidro colorido, que muitos têm rebarbas, uns são maiores, outros menores, de diversas cores, que se eles estiverem espalhados, eles não fazem papel nenhum. E dentro daquele tubinho mágico, com espelhos, eles criam verdadeiros mosaicos, verdadeiras vitrais coloridos que nos encantam. E eu vejo muito essa família da biblioterapia dessa maneira, como se nós fôssemos pequenos pedacinhos coloridos, uns maiores, outros menores, com formatos mais pontudos, outros com formatos mais arredondados, e que a gente junta, a gente faz sempre grandes tecidos, grandes imagens, grandes murais. E também queria falar para a Helena com relação à água. A gente uma vez conversou que houve uma questão lá na casa dela, que ela tinha acabado de fazer uma reforma e veio uma chuva e destelhou, e a casa dela foi toda lavada, e agora novamente a água na vida da Helena. A água ela é catastrófica, ela foi catastrófica no seu estado, né? Trouxe muito lixo, muito cheiro ruim, conforme você falou, mas a água ela tira as coisas do lugar, ela movimenta e ela lava. E ela, nesse momento que tirou as coisas do lugar, eu tenho certeza que você está encontrando um novo solo aí, para, junto com o teu rosário, junto com a agulha que você encontrou da sua mãe, tecer um lindo tecido. E a gente está junto nessa. O meu beijo. Ai, abraços, abraços, abraços. Muito obrigada, Alessandra. Respira, aguenta coração. Obrigada, Alessandra, pelas palavras carinhosas, querida. Obrigada a todas mesmo, em especial, para todas, todas, todas. Não sei agradecer. Não tenho como. Obrigada, Prof. Cris. A gente que agradece sua presença, sua força. Receba nosso mais forte abraço, cheio de energia boa. Diga, Jaqueline. Boa noite, Cris, boa noite, meninas. Eu sou a Jaqueline, também sou autora dessa preciosidade aqui, que são nossas, né, narrativas de vida. E, Cris, quando você estava conversando aí, né, tô falando, eu tô lembrando de uma frase que você sempre fala e que está na página 16 do livro, que diz o seguinte: essa condição é desafiante na atualidade, mas essencial na biblioterapia. A criação de espaço sensível e disponível para encontro. Porque eu acho que é isso que a gente faz aqui, é isso que a gente fez no nosso livro, é isso que a gente tenta passar, isso que a gente fez em todas as aulas, daquela quinta-feira, que um chegava atrasado, o outro ali, mas a gente criava espaço para o sensível ali, né? Eu, como a Márcia, não quero ser injusta, né, com todas as autoras, estava relendo o livro hoje à tarde, mas tem algumas assim que eu marquei. A primeira foi a Alessandra, porque ela começa o capítulo dela com Francisco Azevedo, e eu amo o Francisco Azevedo, né? E ela diz uma parte aqui que me tocou muito, na página 28, que é assim, senti-me como se estivesse sendo apresentada a mim mesmo.
e tomei consciência o quanto me negligenciara ao não me ouvir, não perceber os sinais que minha vida emitia, deixando-me sempre para depois. Essa foi a sensação de quando eu olhei o livro, que chegou, acho que botei até no meu Instagram, né? Que a gente chama de filho, mas eu estava olhando a mim mesma. Quando eu vi o livro, foi uma emoção que até agora eu fico assim, Deixa né? vir. Olha, respira, como diz a Cris, respira, né? Mas é assim, emocionante, né? Outra que me chamou a atenção foi a Helena. Helena, quando você diz aqui na página 145, né, que na sua prática de biblioterapia, você vê, né, as crianças acessando os livros, né, que auxiliam na alfabetização, as mães e as vós, né, retomando o hábito de ler, e os jovens encontrando refúgio nos livros, descobrindo palavras para nomear seus sentimentos. Bem, eu não sou tão jovem assim, mas foi isso que aconteceu com a biblioterapia. Deixa Encontrei vir, dá espaço para isso, que isso é muito precioso. A lágrima é uma água benta. é água, né, Alessandra? É água. Mas foi isso que aconteceu comigo com a biblioterapia. Encontrei palavras para expressar meus sentimentos. Eu fiquei muito tocada, né? E queria dizer também, Helena, que com a sua foto, nossa, eu fiquei tão emocionada com a sua foto quando você foi mediar lá para as crianças, né? Que hoje, quando eu li o seu penúltimo capítulo, o penúltimo parágrafo, eu disse que eu acho que a Helena não está tão certa assim. Que aqui no penúltimo parágrafo, você diz: atualmente, meu objetivo é enfrentar esses desafios e seguir na missão de mediar leitura para todos, sem exceção. Como anuncia o título do artigo, ninguém nasce borboleta. Tudo que somos e aprendemos são frutos de vários estágios da vida, das metamorfoses que nos transformam de feliz da gente estar semeando e frutificando o nosso filho, né? E muito, muito gratidão. Queria falar também com o Rodenir, que eu que fico encantada e muito feliz, porque eu acompanhei a saga dela para implantar o nosso projeto, né? E como diz o meu capítulo do livro, os 10 caminhos, né? Porque a gente quer uma coisa e a vida coloca a gente no trilho que tem que ser. Eu também plantei, por um desses caminhos desse, o nosso projeto com os professores de Ilhabela, da Rede Municipal de Ilhabela, né? E foi uma coincidência dessas que a gente chama de coincidências da vida, né? Aceitando um convite para fazer uma vivência biblioterapia no Dia dos Professores. Coincidentemente, encontrei com uma diretora na rua, ela falou: Jaqueline, eu vi que você está fazendo biblioterapia, você não quer fazer uma vivência para a gente? Falei: tá, vamos sim, né? Lembrei da Cris Seixas, é o difícil que te expande. Aí fui eu, né? Aí fiz a vivência e tudo, eles gostaram tanto que agora todo mês eu vou lá implantando o nosso projeto também, Rodeni, né, de cuidar de quem cuida, e fico mais feliz agora de ver que a conquista da Rodeni também, que o nosso projeto lá da pós-graduação do professor Evandro está agora em prática. Estou muito, muito feliz de estar aqui e receber essa notícia também da Rodeni. E, Helena, nosso abraço sempre, viu? Obrigada, meninas. Que coisa linda, Jaqueline. Muito obrigada por esse teu relato transbordante, né? Tem uma frase da Lilian Vereza. Ela diz assim: sou só o que me transborda. Então, isso é muito maravilhoso, né? Parabéns por tudo. Ludmila,
Fica calma que é assim mesmo. Às vezes os botões somem, né? Ai, A Ludmilla é a Adriana, né? é a Adriana. É a Adriana. Gente, eu pensei que Ludmilla. Não está achando o botão, Adriana? Você está no celular? Vai passando a tela assim para o lado. Vê se acha o microfonezinho. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Espera aí. Vou pedir para você... Ó, vou pedir para você acionar o seu microfone. Ver se apareceu alguma mensagem. Agora você... Não? Bom. Quem é que poderia ajudar? Cris, você tem como tirar o você tem como colocar o microfone dela Aí eu botei Ask em to cima. Unmute, não é isso? Acho que você em cima, clica em cima do microfoninho dela que você Deixa eu ver. consegue. Não está obedecendo, não. Não? Não. Eu mando uma... Eu peço para ela tirar o microfone do mudo, deve gerar uma caixa de diálogo. Não? Ai, que coisa frustrante a pessoa ficar muda. Tem alguém aqui que... Ó. Ai, deixa eu ver. Ô, Ludmilla, não tem celular de uma outra pessoa aí na casa? Ô, Ludmilla, não, Adriana. Vê se você pesca alguém aí, entra no celular de alguém. Ela saiu, acho que vai entrar de novo. Então, gente, eu vou aproveitar e mostrar uma coisa que eu esqueci, né? Que nosso tempo está indo, mas a gente vai esperar aqui a Adriana, que é uma das autoras, para mostrar todos os títulos de capítulos, né? E as autoras. Então, o prefácio, como disse, é da Carla Souza. Eu faço a apresentação. Tem o capítulo da Alessandra, que é o Eu Caleidoscópio, da Érica, A Avó Indígena a Abrir Caminhos, da Kátia, Navegando nas Águas da Biblioterapia, da Michele, A Casa Mais Forte que Eu Poderia Ter, da Sandra Franciscato, Recortes dos Fragmentos que Me Compõem, da Rodenir, Minha Relação com as Histórias Literárias Antes e Depois do Meu Mergulho na Biblioterapia, da Silvana, Das Origens à Biblioterapia, Jornada Formativa, da Gabriela, Das Palavras que Me Dizem, especialista em Biblioterapia de Desenvolvimento, da Ilma Uriliteira Trilhos, da Andréia, Minha Jornada Meteórica em Biblioterapia. Era meteórica até ela escrever, depois ficou mais ainda, né, André? Ninguém Nasce Borboleta, da Helena. Um Memorial, um Percurso Formador, da Cláudia, que já falou aqui também. Os 10 Caminhos, da Jaqueline. Seguindo em frente com a biblioterapia, da Adriana, que está aqui já conectada. Você consegue ligar o microfone aí, Adriana? Vê? Vai ligando que aí eu te passo. Agora eu Conseguiu. consigo. Yes. Então, deixa eu só terminar a leitura aqui e você já fala. A Minha Vida Entre Livros, da Cristina Zanferrari, Escrito nas Estrelas, da Márcia, e O Caldo Primordial, da Sandra Barão Nobre. Lá no final tem a apresentação das autoras. Diga, Adriana. Então, primeiro, quero, né, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, abraçar a Helena, abraçar todas. Helena, meu abraço, né, meu carinho, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Professora Cris, que é assim, a sua... É muito inspiradora, né, a sua forma de nos tocar, de nos conduzir, de falar, de trazer, né, esse movimento, que eu acho que vem muito também disso, né? Quando a gente tem uma professora assim que tem, né? Isso faz com que isso se torne eterno, né? Então, assim, eu vejo todas as colegas aqui, eu fico muito feliz de ver que vocês todas estão aí nos caminhos, né? Apesar dos descaminhos,
como Jaqueline trouxe aí, mas estão nos próprios caminhos, né, trilhando aí tudo que vocês têm feito com a biblioterapia, né? Eu sou Adriana, eu sou enfermeira de formação, mas eu atuo como docente numa instituição de ensino superior, uma universidade pública, e eu queria deixar, assim, a minha impressão em relação a tudo, né, que eu li no livro, que apesar de praticamente todos os capítulos trazerem momentos de muita dor, mas também de muita transformação, né? E como a gente vê que até a própria palavra transformador, né, traz um pouco disso, né? E quando a professora Cris começou, né, esse momento aqui, ela falou sobre quanto nós vimos como é difícil escrever. E quando eu fiz o capítulo, eu sou uma docente de uma instituição, né, de ensino que tem muito mais movimento, digamos assim, né, apesar da escrita com a literatura infantil, mas eu tenho muita inserção na escrita acadêmica, né? E aí a gente sabe que é uma escrita muitas vezes muito como é que a gente pode dizer, ali colocada nas caixinhas, né? Muito, tem um formato, tem um estilo, e a própria professora também, quando ela falou que quando ela foi fazer a disciplina, né? A Botica Literária, ela quis mudar isso, ela quis, né, sair desse estilo tão né, forte, mas ao mesmo tempo que nos deixa um pouco sem movimento, na verdade, né? Porque a gente tem que ir muito num caminho, uma metodologia, né? E, e por conta disso, apesar de trazer um pouco dessa escrita ainda muito alinhavada com o acadêmico, eu fui me deixando levar pela literatura, né? E eu trouxe no capítulo que eu escrevi que eu acho que tem tudo a ver com essa escrita, porque a biblioterapia, que é uma prática de mediação de leitura literária, ela nos convida, nos convoca à escrita, né? Então eu vejo aqui que praticamente todo mundo que fez o curso ali, do primeiro grupo, de alguma forma já escreveu algum texto e já publicou. Eu vejo, né, o grupo de Andréa com movimentos, com antologias, com coletâneas, nós aqui com esse livro lindo, né? Cheio de raízes, né? Cheio de condições que nos favoreceram realmente a essa possibilidade de desabrochar na escrita, mas que ainda assim a gente percebe como é desafiador e como muitas vezes a gente se coloca num patamar assim de nossa, eu fui capaz de escrever isso? Fui eu mesma que escrevi, né? Muitas vezes a gente lê o texto e fica se perguntando, nossa, fui eu que escrevi isso, né? E aí eu vou para Clarice Lispector, que durante a escrita do capítulo que eu fiz, eu fui costurando com poesias, com trechos de autores. E um deles foi a Clarice, que ela fala, né, no livro Um Sopro de Vida, que é um livro que por si só já tem um título muito convidativo, porque a vida é um sopro, e a gente percebe que é importante viver, né, esse presente de forma intensa, né, e que a biblioterapia também nos estimula a isso, porque quando a gente ouve a escrita de alguém, quando a gente ouve o texto do outro, a gente se coloca ali, né, na identificação. Então, todas as etapas ali do processo biblioterapêutico, a gente acaba percebendo o que acontece. E Clarice, ela diz assim, tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem tentou sabe. Perigo de mexer no que está oculto. Como nós mexemos nos nossos ocultos, né? Cada uma de nós trouxe dores, né? Trouxe questões. E Clarice vai dizendo assim: e o mundo não está à toa, está oculto em suas raízes submersas em profundidades do mar. Para escrever, tenho que me colocar no vazio, neste vazio que existo intuitivamente. Mas é um vazio terrivelmente perigoso. Dele arranca o sangue.
Sou um escritor que tem medo da cilada das palavras. As palavras que digo escondem outras quais. Tantas palavras, né, que nós desenterramos, tiramos dali da profundeza das raízes, né, que nós temos. Talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no poço fundo. E esse poço fundo nos deu, né, este momento, e eu tenho certeza que nos dará tantos outros momentos, né? E para contar uma novidade para vocês também, que eu vi que várias contaram novidades, novidades que nos inspiram, e que a parceria também é algo que é fantástico, né? Então, eu e a professora Cati, foi nossa professora, agora nossa colega da biblioterapia, nós construímos um projeto que é o primeiro encontro de biblioterapia e mediação de leitura literária do Nordeste. Então, eu estou aqui no Nordeste, tão longe de muitas de vocês, né? Mas a professora Kátia, ela está fazendo mestrado também no Nordeste, e aí a gente se uniu, então vamos fazer esse primeiro encontro, onde vamos fazer, perceber as interfaces entre a saúde e a educação, tendo a biblioterapia e a mediação de leitura nesse intermeio aí, entre uma área e outra. Né? A saúde, que é a área que eu tenho a formação, né, original, então, assim, tem tudo a ver, a biblioterapia veio, né, e, né, transformou essa saúde, que muitas vezes também é um pouco endurecida, um pouco, né, muito metódica, muito descrente de algumas questões, e traz, né, muitas coisas boas a gente tem feito com a biblioterapia dentro de hospitais, dentro de instituições asilares, na própria universidade. Então, é isso, né? Assim, muito em breve a gente vai estar divulgando o encontro, porque ele vai acontecer ainda em outubro, mas vocês vão estar vendo aí pelas redes sociais. E se alguém quiser vir para participar do encontro, vir para o Nordeste, conhecer Salvador, Bahia, né, a Universidade Federal da Bahia, estarão convidadas e serão muito bem-vindas, né? A gente vai ter um momento de apresentação de resumos, vai ter um caderno de resumos, então a gente vai ter apresentação de trabalhos, né? Para a gente conhecer essa biblioterapia aí tão e divulgar, né, cada dia mais a biblioterapia. Então, muito obrigada, professora Cris, por nos ofertar esses espaços tão lindos, né, e tão terapêuticos, né? E, Helena, mais uma vez, meu abraço, viu? Eu tenho certeza que tudo vai, né, vai se encaminhar da melhor forma, né? Enfim. Gente, um abraço em todas vocês, viu? Saudades das nossas aulas, né? Uma turma assim que a gente via 50 pessoas dentro de uma sala, praticamente todas as janelas abertas. Era uma coisa impressionante, né? Então é isso. Obrigada, viu? Muito obrigada, Adriana. Parabéns aí por isso. Vocês vejam como é que o campo está borbulhando, né? Eu sei que as cariocas também estão se organizando para fazer um encontro de biblioterapia. Posso falar sobre isso? Pode. Mas- E aí, a gente tá com a hora no grau, né? Vamos dizer, então. Mas aproveita também para divulgar o livro, né, Ana Margarida, que você participou, que foi organizado pela Cristiane. E também sim, o vou pedir livro. para Andréia divulgar esse livro, essa coletânea também, que tem pessoas que estão aqui. Então, olha, a floresta, parece aquele princípio da agrofloresta, né? Então, são várias coisas germinando simultaneamente, e é isso que garante essa abundância, né? Então, parabéns a todas. Eu vou só deixar uma frase que está me martelando aqui na cabeça, que está lá na quarta capa do casaco de pupa, que é do Lao Tse. Aquilo que a lagarta chama de fim do mundo, o resto do mundo chama de borboleta. Então, diga, Ana Margarida. Bom, então é nesse espírito da borboleta que eu e Valdete Santos, né, nossa colega, ela me convidou para nós organizarmos juntas o primeiro encontro de biblioterapeutas cariocas. Então, as cariocas vão se encontrar.
Como o carioca é muito festivo, vai ser mais um encontro festivo do que acadêmico, como no Nordeste. Mas, de alguma maneira, também vai ter apresentação de trabalhos. Convidamos a nossa querida Cris para abrir o encontro. Damos mais notícias em breve, porque vai ser no final de agosto. E Keisiane, essa menina que tem asas nos pés, ela, com a editora do Renan, lançou um livro chamado Narrativas Terapêuticas, Práticas e Perspectivas da Biblioterapia. Tem textos muito interessantes de vários campos de atuação da biblioterapia. E eu estou com o meu texto lá, que é de um trabalho que eu venho seguindo desde 2017, que é com Mulheres que Correm com os Lobos, que é uma leitura que eu chamo biblioterápica. É um trabalho que eu faço, chamo assim. Então é isso. É o campo realmente está aberto e que a gente possa plantar as melhores sementes, escolher bem, porque semente ruim não dá boa colheita. Sim, muito obrigada, parabéns, Ana Margarida. Então, a Rodeni falou, e justamente eu sei que aqui tem algumas autoras, né, que estão fazendo parte dessa coleção, dessa coletânea organizada pela Cidinha Pardini, e tem uma outra pessoa junto. Quer falar um pouquinho, Andréia? Ah, fala, Michele. Isso, pode falar, Michele, se quiser. Não, pode falar, Andréia, você nem falou hoje, então você pode falar. Deixa a Porque, assim, Andréia porque falar. como a Fala, Cris Andréia. perguntou quem que tá, eu levantei minha mãozinha, mas pode falar. Então, fala, Andréia. Deixa a Andréia falar. Isso. Vai ser o lançamento, né, da antologia organizado pela Cidinha, pela Érica Borges e pela Milena. E nós estamos, né, a Alessandra San também, a Rodenira, a Michele, e essa é uma das, né, tantas que está saindo aí. Até quem está no meu grupo, eu postei, vai ter antologia organizada pelas Edições Arcângelos, que é gratuita. Quem quiser participar, me chama aí no privado. Então, assim, eu sou a da parceria, né? Esse mês estou na parceria com a Michele. Falei para a Helena também que quando ela se sentir à vontade para fazer a parceria no meu grupo também, com esse intuito aí de ajudar, continuar ajudando, né? E estou assim em andamento com uma parceria com a Rosângela aí também, aí da Bibliofamília. Então, assim, quer fazer parceria, me chama que eu continuo no Meteoro. É só acompanhar no grupo, nas redes sociais, que lá tem material e coisa de biblioterapia à vontade. Que maravilha, Obrigada. gente. Então, quero agradecer mais uma vez por esse tempo de encontro sensível, pela disponibilidade, pela perseverança, pela beleza dessa semente, desse semear, desses frutos que já vão aparecendo, desses florescimentos. E deixo uma frase do Gaston Bachelard, que é muito inspiradora para mim. Florescer bem é uma maneira de enraizar-se. Então, eu aprendi nas constelações que a melhor forma de honrar os nossos ancestrais é construindo uma história bonita com a vida que a gente recebeu deles, independentemente das histórias difíceis, né? Então, honrar as nossas origens e fazer, né? Tem uma frase que eu adoro da constelação, me abençoe se eu fizer diferente. Então, sejam felizes, espalhem-se, apoiem-se. E está muito bonito assistir essa floresta, né? Um abraço muito grande, Helena, receba meu amor. Vou continuar tentando mandar os livros para você. Eu acredito que eu vou conseguir, viu? Eu te comunico. Um beijo para todas e façam mais encontros com as suas, né, com as suas egrégoras aí, marquem encontros presenciais, virtuais, para você ver, a partir da oportunidade do livro, todo mundo foi reler. Então, é isso, que traz um livro à vida, é a oportunidade de falar dele. Então, desfrutem disso. Tá bom? Gratidão a todas, gratidão, Prof. Cris. Beijo. Um beijo. Força, Boa Helena. noite. Isso, vamos Obrigada. falando Obrigada, um palavras. abraço. Obrigada. Um abraço a todas. Um abraço. Gratidão, Gratidão. esperança. Beijo no coração.
Alegria! Construção. Recomeço! Esperança. Beijo. Resiliência. Beijo. Um Fiquem beijo, bem. mulheres. Boa noite. Boa Obrigada. noite, Boa gente. Boa noite. noite, menina.